Igreja, bom dia. Um pouquinho alto, né? Desculpa. Agradecer a oportunidade de estar participando aqui mais ativamente do culto com vocês. E a leitura hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 7, versículos de 16 a 25. Romanos 7, 16 a 25. A palavra nos diz assim: se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Assim, eu sei o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Léo. Bom dia, irmão. Deus te abençoe. Obrigado pelo... Bom dia, amada igreja. Espero que todos vocês estejam bem essa manhã. Quem está feliz de estar aqui hoje? Fala um amém. Amém. Irmãos, antes da gente começar, tem um pedido de oração. O nosso irmão Eduardo, eu vi ele aí. O pai dele está enfermo e parece que está internado, né, Eduardo? E ele pede oração. A gente sabe que muito vale pela eficácia a súplica do justo, né? E também a Meirinha, a esposa dele, o pai dela, também está enfermo, né? No caso, o sogro do Eduardo. E também ele pede oração, né? Porque nós sabemos que é o nosso Deus, né? Que pode curar e tratar todas as coisas. Eu peço, irmão, vamos orar, vamos inclinar nossas cabeças. Santíssimo Deus, Pai eterno, Senhor, o Senhor, Pai, que fez todas as coisas com a sua poderosa mão, nós te rendemos louvores, nós te rendemos graça, e te agradecemos, Pai, por esse imenso amor representado, através de Cristo Jesus. Santo Deus, nós vamos a Ti te pedir que o Senhor possa estar à frente da vida do Eduardo, da Meirinha, e dos seus familiares. Te pedimos, Pai, que nessa situação difícil, onde nós temos um ente querido, né, no caso, os pais dele e dela, o pai e o pai dela, que o Senhor possa estar à frente, Pai, que o Senhor possa estar cuidando, que nós sabemos que o Senhor está cuidando, que o Senhor possa estar intervindo juntamente com os médicos, com os remédios, o que for necessário, Pai, para que eles possam sair dessa situação tão logo, Pai. Amado Deus, te peço também que o Senhor esteja à frente aqui da ministração, que seja o Seu Santo Espírito que esteja falando, e não um homem. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de nós podermos orar e nos achegar a Ti através de Cristo Jesus. E é em nome dele que nós te oramos. Amém. Irmãos, agradecer ao Bernardo pela leitura, né? Hoje, na parte da manhã, o João, no Instituto Transformações de Vida, ele está falando, né, sobre o assunto, sobre a ética cristã. E hoje ele entrou no assunto, discorrendo um pouco sobre a lei,
e como eles guardavam a lei. E um ponto interessante, que o único que teve condição de guardar a lei do começo ao fim foi Jesus. Porque ele se fez justiça por nós. Em momento algum Jesus pecou. Jesus é totalmente qualificado para que ele pudesse pagar os nossos pecados. E ele começou a discorrer sobre a lei. E também falou um pouco sobre a misericórdia e como Jesus tratou os doutores da lei. E haviam até doutores, pessoas que eram especializadas na lei. Mas infelizmente, aquelas pessoas incorreram num erro, aonde que a palavra do Senhor não tinha atingido o coração daquelas pessoas, daqueles religiosos. E esse também deve ser o medo que nós hoje, como Igreja de Cristo, devemos ter, de nós nos tornarmos religiosos, a ponto de que a palavra do Senhor não esteja dentro do nosso coração. E hoje nós vamos discorrer um pouco sobre isso, o coração que Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo, quer que nós tenhamos. Sabemos que o coração, ele tem uma porta, e essa porta tem duas chaves. Uma chave, ela pertence a você. Você tem acesso, você pode abrir o seu coração e deixar entrar algumas coisas que você quer, e você pode trancar, para que não entre o que você não quer. A segunda chave, ela está com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Jesus, ele pode abrir o seu coração, mas ele não faz isso. Essa chave, ela fica guardada. Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu estarei com ele e ele comigo. E que porta é essa que Jesus bate? É o lugar mais inacessível do homem, que é o coração. Você já viu quando alguém fala alguma coisa que muitas vezes lhe desce atravessado? Sabe, quando alguém fala com você alguma coisa, mediante a muitas coisas que são ditas no nosso dia a dia, no meio da sua interação, e você vai e fica difícil de digerir aquilo, e aí você às vezes não consegue dar uma resposta dócil para uma pessoa, e você acaba falando de uma forma que ofende, e eles falam assim: ele levou para o coração, não é assim? E fulano está me tratando mal porque ele levou para o coração, e verdadeiramente tem essa condição de levar para o coração. Um pouco antes, nós vamos trazer o que a palavra de Deus vem trazendo para nós aqui, e aqui em Romanos, mostra a nossa condição humana. Romanos, ele vem tratando, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sobre a justificativa do homem, sobre a questão da lei e a impossibilidade humana, condição humana, de seguir a lei na sua plenitude, trazendo que a lei é um traço no chão, aonde ao primeiro momento em que você pisasse do outro lado, você já é digno de morte, você já está condenado. Ao homem seria impossível ser justificado mediante a lei. E em Romanos vem tratando que todos nós pecamos e carecemos da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela sobressaiu ao seu juízo em Cristo Jesus. A misericórdia do Senhor sobressaiu ao juízo. E por que eu falo isso? Se Deus fosse me dar o que eu verdadeiramente mereço, presta atenção nisso, irmãos. Se Deus fosse te dar e fosse me dar o que verdadeiramente eu mereço pela minha atitude, eu não estaria aqui agora. Você não estaria aqui agora. Infelizmente, pela condição humana,
não há nada que você pudesse fazer para merecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele por causa disso, porque Ele tem nos sustentado. E acima de tudo, Ele tem sido misericordioso na sua vida. E aqui ele vem trazendo, quando ele está referindo à lei, e ele vem fazendo essa duplicidade sobre a graça e a lei aqui na palavra, e ele traz o quão difícil é a pessoa ter em sua mente a vontade de servir a Deus, a vontade de obedecer ao Senhor, a vontade de demonstrar esse amor a Deus através da obediência, que está na sua mente e logo está no seu coração. Certa vez, o Mateus trouxe uma mensagem para nós à noite, falando do nosso coração. Lá em Provérbios, no capítulo 4, a palavra de Deus fala de sobremaneira, há uma coisa especial que você deve guardar, que é o seu coração. A palavra traz muito sobre o coração. Jesus usa muito o termo, trazendo esse órgão, que nós devemos guardar o nosso coração, porque é do coração que provém as coisas, né, que sai da boca do homem. Tudo de ruim sai do coração do homem como um desejo. E o coração da Bíblia não é simplesmente esse órgão que bombeia sangue para todo o corpo, né? Inclusive nesse dia o Mateus trouxe que no coração recentemente eles descobriram que tem neurônios no coração, né? E o neurônio ele faz ligação elétrica, né, de pensamentos. E olha que interessante, há neurônios do seu coração, aonde que ele faz uma ligação entre a sua mente, o seu cérebro e o coração. Mais uma vez, a palavra de Deus sempre demonstrando a sua soberania, né? Porque quando se falava de coração, a pessoa só ligava à vontade e não a pensamentos, né? Mas a palavra de Deus vem trazendo que o pensamento realmente, um desejo, uma vontade racional, pode estar dentro do seu coração. E é onde nós falamos sobre essa porta, né? E aí ele fala que, quão difícil é você trazer algo externo para dentro do coração. A grande dificuldade do povo, e é a nossa dificuldade, é você ler, é você ser instruído na palavra de Deus, e você deixar que isso entre no seu coração, e que isso saia, né, como fonte de águas vivas, como atitude, como palavra. Há uma grande dificuldade no meio de nós pegarmos o que você tem aprendido na palavra de Deus e deixar que isso entre no seu coração e que faça parte da sua vontade, do seu desejo. Isso é muito difícil. E aqui ele vem trazendo, o apóstolo Paulo, certamente inspirado pelo Espírito Santo, que o bem, a coisa boa, que ele tem consciência daquilo, aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele tem vontade de fazer, ele não conseguia muitas vezes. E o mal que ele não queria fazer, ele fazia. E não é assim para conosco? E chega ao ponto, irmãos, de ele falar aí, no 24, e é esse ponto, muitas vezes eu penso muito sobre isso, e gostaria que os irmãos meditassem sobre isso durante essa semana, aonde que ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, miseráveis homens que nós somos, pela condição da carne, pela condição da concupiscência da nossa carne. Se não fosse a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, não sobraria nada de nós, a não ser um destino terrível de ir para o inferno. Não há um outro caminho a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há uma matemática, não há uma ciência, não há dinheiro que possa te livrar dessa condição miserável, a não ser Jesus Cristo. E olha o que ele fala no fechamento aí do 25, ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor,
de maneira que eu em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. E ele traz essa condição se referindo à lei, mas trazendo primeiramente a misericórdia de Jesus Cristo, que tem nos atingido, que tem nos impactado, e que isso tem que estar dentro dos nossos corações. E trazendo essa visão do coração, nós falamos que lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, fala que nós devemos guardar o nosso coração. E como nós podemos guardar o nosso coração? Como você tem guardado o seu coração? O tempo todo, irmãos, estamos sendo bombardeados por conceitos, por palavras, né, por condições de vida, o tempo todo. As crianças na escola, hoje tem o celular, né, e por muito, eu brincava até com o Jaime, né, o Jaime ficou muitos anos sem ter celular, né, Jaime? E o Jaime falou que foi o primeiro presente que ele ganhou, que ele ficou triste. Justamente porque o celular hoje em dia contém a vida de todo mundo, né? A pessoa com o celular hoje, se ele perder o celular, ele fica desesperado. E o celular, ele é utilizado para coisas boas, sim. É bom a gente ter o celular, a gente, entre aspas, aproxima uns dos outros, conseguimos mandar mensagem e tudo. Mas, por outro lado, ele se torna um grande desafio, você se desprender, né, do celular. Você repara para você ver, muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, até para dormir, fica ali no celular horas e horas, né? O tempo todo o celular toca, você está preocupado. Inclusive, eles estão colocando que essa condição do celular é que está aumentando a ansiedade, né? Essa questão da pessoa estar diretamente o dia inteiro ali no celular, querendo uma informação, buscando uma informação, alguém está chamando ele o tempo todo, a pessoa não tem paz. Você reparou? Você não consegue ficar em paz o tempo todo. Quem trabalha com o celular, então, coitado de vocês, né? E eu também. Porque o tempo todo, às vezes você fica um tempo ali sem mexer no celular, tem 30 mensagens ali, e às vezes a pessoa até fala assim, olha só, ele olhou e não respondeu, já começa já aquela intriga, aquela confusão, e as pessoas começam a te cobrar, né, sobre isso. Mas tem muitas coisas, irmãos, que estão no celular, que nos dá acessibilidade a muitas informações. Inclusive, há muitas coisas que estão ali para desviar você do caminho, e elas começam sorrateira, né? E são muitos vídeos, muitas informações. E essas coisas vão entrando através da sua visão e vai para a sua mente e acaba indo para o seu coração, e acaba despertando desejo no seu coração, sabe? É igual aquela condição do consumismo, a pessoa que tem problema com consumir, né? E quer comprar. A condição do celular está tão terrível, irmãos, que se você está falando aqui agora sobre alguma coisa, ele aparece lá para você. Você já reparou? Um produto, o celular, quando você ativa a condição de deixar o microfone ligado na configuração e a tela, eles ativam ali um código. E quando você está comentando sobre alguma coisa, aquilo aparece para você. Você, quando está assistindo um vídeo, você para um tempo a mais naquele vídeo, começa a vir um tanto de vídeo sobre aquilo. Então, irmãos, é algo que vem para desviar o seu foco. Isso vem tirando a sua visão. Tem muitos relacionamentos se acabando por causa dessa questão do celular, do desvio. Quantas crianças estão tendo acesso a coisas que não é para ela ter acesso no celular, num tablet? Isso tudo, irmãos, tem entrado dentro do nosso coração, infelizmente, causando dificuldades para que você possa estar vivendo uma vida separada para Deus. O celular, assim como a internet, qualquer outra coisa que tem aí no mundo, ele pode ser usado para coisas boas, para fazer a vontade de Deus, mas ele também pode ser usado, e ele é usado pelo inimigo para atacar você e a sua família. Hoje, um dos meios que a gente vê que entra mais no coração, infelizmente, são as informações e as influências que vêm do mundo externo, né? Trazendo uma miscigenação, uma banalização do Evangelho,
uma banalização da sua vida com Cristo, e aí nós começamos a ficar em dúvida o que é certo, o que é errado, se você não está fundamentado na palavra de Deus. Vamos lá para os irmãos possam abrir comigo, Mateus, Evangelho, segundo Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15, no versículo 10 e 11. Mateus capítulo 15, versículo 10 e 11. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca. Isso sim contamina a pessoa. Irmãos, aqui dentro desse contexto, nós vimos que Jesus, ele estava falando argumentando contra os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, porque eles tinham uma visão, e parte dessa visão fazia parte da lei, que lhes eram restrito alguns tipos de alimentos, né? Naquela época, com o propósito de Deus. Deus tinha um propósito naquela condição, daquele alimento em específico, que ele falou que não era para comer. Só que a condição virou uma religiosidade. Os doutores da lei, aquelas pessoas que estavam ali, levando a palavra do Senhor, do Antigo Testamento, eles estavam colocando coisa a mais, né? E eles estavam colocando uma visão voltada à religiosidade, de que se deveriam, né, lavar as suas mãos minuciosamente, antes de comer o alimento, para que não contaminasse o homem, mas não uma contaminação sadia, igual nós sabemos que devemos lavar a mão por causa do alimento, né? Por causa dos germes e bactérias. Não é isso. A visão era uma visão voltada como algo espiritual, e se tornou uma tradição daquelas pessoas. E Jesus, naquele momento, ele comentou e falou com aquelas pessoas, que o que contamina o homem não era o que ele estava alimentando fisicamente, o alimento que ele estava comendo, e sim o que sai da sua boca. Era o que sai da boca do homem é que contamina. Jesus, ele tem nos ensinado na sua palavra a você conhecer o coração das pessoas. Você sabia disso? Que você consegue conhecer o coração das pessoas? Se você para conversar com uma pessoa, e você começa a conversar, através do que ela tem conversado, através do que ela tem falado, você vai observar aonde está o coração daquela pessoa. Se o coração da pessoa está voltado para aquela situação, ou para outra situação, ou para Deus, através do que é falado, né? E como nós podemos encher o nosso coração da vontade do Senhor? A palavra de Deus nos chama a ser santo, a ter uma vida separada. Nós estamos debaixo de uma governança do nosso Senhor. E como Ele te governa? Como Ele me governa? Como Ele governa a igreja? É através da sua santa palavra. É o que está aqui, irmãos, é que tem que encher o seu coração. Mas para isso, nós temos que estar com o coração aberto. Você abriu o seu coração essa manhã? Você tem aberto o coração todos os dias, quando você está lendo a palavra de Deus? Ou nós estamos ouvindo a palavra de Deus de mau grado? Ou você já não suporta mais essa falazada, às vezes, né? Que pega e lê, e te cobra, e toda hora fala umas coisas, às vezes a gente acha chato, né? Está te cobrando. E quem gosta de ser cobrado, né? Ninguém gosta, né? Ah, já não estou suportando mais, só cobrança, eu tenho que tomar cuidado.
Mas isso é por quê, irmãos? Muitas vezes a palavra não está conseguindo adentrar o nosso coração. E fica insuportável ouvir a palavra do Senhor. Fica insuportável ler a palavra do Senhor. E se você não ouve, você não lê, a sua fé vai minguando. Você não tem força para agir. Você não tem força para fazer, né? Que a sua conclusão de fé é o feito, é a obediência ao nosso Deus, né? Mais para frente, mais para trás um pouquinho, irmãos, lá em Mateus capítulo 12, olha o que a palavra de Deus fala para nós. Mateus 12, versículo 33 a 37. Mateus, capítulo 12, versículo 33 a 37. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração, e as pessoas boas tiram do seu tesouro boas coisas. A pessoa boa tira do teu tesouro coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. O coração é onde você guarda o tesouro, e é por isso que ele tem uma chave, né? Ninguém deixa um tesouro exposto. Você não deixa um tesouro, uma coisa preciosa sua, na rua jogado, né? Você não deixa, né? Você não deixa. A palavra do Senhor, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante ao homem que, tendo achado um tesouro num campo, ele vendeu tudo que ele tinha. Foi lá e comprou aquele terreno porque tinha um tesouro. E é fantástico você pensar o que é valoroso para Deus. O que é esse tesouro? Esse tesouro, irmãos, é a palavra do Senhor que tem entrado no nosso coração e tem entrado na nossa mente e que tem nos purificado através de Cristo Jesus, porque a palavra é dele, a palavra é de Jesus. E Jesus aqui, novamente, em um conflito, um debate com aqueles doutores, com aquelas pessoas. E quando eu falo doutores da lei, muitas vezes a gente fica muito taxativo, né? Mas são pessoas que estavam diante, tomando a posição contrária ao nosso Senhor, e eles estavam com uma veste, uma postura de pessoas de Deus. Eles estavam com uma postura de pessoas que levavam a palavra de Deus, mas o coração dessas pessoas estavam longe de Deus. Esse é um exemplo para que nós, que somos discípulos de Jesus, não possamos seguir. Aonde eu visto uma roupa de cristão, eu visto uma roupa de discípulo, eu visto uma roupa de quem segue e pratica a palavra, eu imputo fardo pesado naquelas pessoas que vivem ao meu redor. Eu falo assim: você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo, mas eu mesmo não movo uma palha para fazer isso. Isso tem a ver com o coração, isso tem a ver com o engano que nós estamos cultivando no nosso coração, vivendo uma vida de aparência, e a palavra de Deus não entrou no nosso coração. Irmãos, isso é algo muito perigoso, né? Não administre a vontade de Deus na sua vida, não faça a vontade de Deus pela metade, não concilie a vontade de Deus com a sua vontade. Ele é Senhor, Ele é autor e consumador de todas as coisas. Eu consigo te enganar, mas eu não consigo enganar a Deus. E ai daquele que estiver tentando fazer isso. Guarde o seu coração, meu irmão. E trazendo, irmãos, essa visão toda, agora nós vamos para o fechamento, uma condição prática. E é muito bom a gente ter uma condição prática, algo que você possa
focar agora nessa manhã, para que você possa, ao longo da semana, praticar. Se você pratica, continue praticando. Se você não pratica, tem dificuldade, ore a Deus e lute para praticar. Que é as coisas que têm saído da sua boca. Você tem prestado atenção nas coisas que têm saído da sua boca? Nós falamos do que tem saído da boca do outro, né? Nós conhecemos o que está no coração dele através do que ele tem falado. Mas você tem prestado atenção nas coisas que têm saído da sua boca? Você tem prestado atenção? Irmãos, vamos lá em Tiago. Tiago capítulo 3. A página colou aqui, ó, você acredita? Olha só. Não é possível que eu vou precisar da outra mão aqui, quer ver? Ah, não, agora deu. Perdão, irmãos. Tiago capítulo 3. No versículo 2 fala assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça a não falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Um ponto de meditação, se você está procurando um ponto de meditação essa semana, leia Tiago capítulo 3. Quem tiver realmente dificuldade nas coisas que tem falado, leia Tiago capítulo 3. Jesus já nos ensinou, o que sai da sua boca é o que provém do coração. E isso tem o poder de te contaminar. Porque o que está no seu coração já está contaminado, né? E aí ele está falando, né? Que aquela pessoa que consegue refrear a sua língua, atribui a perfeição. Olha para você ver. É atribuído a perfeição. A pessoa que consegue refrear a sua língua, é atribuído à perfeição. A palavra de Deus traz a perfeição como o amadurecimento. Nós sabemos que perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus está nos chamando para um amadurecimento. Nós precisamos observar uma diretriz. O que tem saído da nossa boca. É muito importante, irmãos, você refletir. A palavra de Deus, ela fala que o que deve sair da sua boca é só o que edifica o próximo. Nós temos muita dificuldade de elogiar, de falar algo construtivo para as pessoas. Não é muito difícil. Nós estamos sempre prontos a criticar as pessoas. E nós sabemos e falamos assim. Tem um amigo nosso que ele fala, o Felipe está até aqui hoje, ele sabe. Eu não vou citar nomes, né? E ele chegou uma vez e falou assim: se eu tivesse no lugar de fulano, eu ia fazer assim, ó. Aí eu falei com ele: mas se você estivesse no seu lugar? E se eu estivesse no meu lugar, né? O que eu ia fazer? É muito fácil eu olhar uma postura minha para poder colocar numa postura de outro irmão, ou de uma pessoa. Mas eu tenho que estar no meu lugar, irmãos, no lugar que Deus quer que eu esteja, né? E eu preciso ajudar aquelas pessoas. Nós somos muito bons para poder dar dica e conselhos muitas vezes, e falar que a pessoa está errado. Eu sou muito bom para poder falar assim: você está errado, isso aqui não pode ser feito, né? Mas muitas vezes eu não sou bom para corrigir isso na minha vida, não é isso? E eu sou muito pronto para poder falar com a pessoa e taxar aquela pessoa. Irmãos, às vezes a pessoa está na beira do abismo, com 2 dedos só segurando. A sua palavra vai lá e mata aquela pessoa. Mata a pessoa. Às vezes você é o único escudo que aquela pessoa tem entre persistir na fé, persistir numa coisa certa. Aí vem nós e falamos uma palavra dura para aquela pessoa e você mata aquela pessoa.
Irmãos, nós somos responsáveis pelo que você está falando. Você é responsável por tudo que sai da sua boca. Você já viu, não é à toa, quando alguém vai prender, a gente vê muito isso nos filmes. Graças a Deus eu nunca fui preso e não pretendo ser preso. E ele fala assim, tudo que você falar vai ser levado, tudo que você for falar, você vai ser acusado. Então a pessoa fica calada, né? Ela não fala, porque justamente isso, tudo que você falar vai contra você. E que dia que vai contra nós, irmão? Você já parou para pensar nisso? Você já viu quando alguém levanta um falso testemunho do outro e fala assim, ô Mateus, está sabendo que seu pai fez isso e aquilo outro? E começa a falar, e daqui a pouco começa aquela confusão, né? Porque quando um fala uma coisa que é uma inverdade, até alguém descobrir que é verdade, isso já se espalhou. Não é assim? E fica quase que uma condição irremediável, né? E aquilo se espalha numa velocidade. A notícia boa, ela demora a espalhar, mas a notícia ruim, quando vai falar de uma coisa infeliz que aconteceu com alguém, ou espalhar uma coisa que alguém fez de errado, rapaz, aquilo voa. Aquilo voa. Não é assim que acontece? E como você vai remediar uma situação dessa, depois que já aconteceu? Então nós vimos uma condição da pessoa que você pode estar matando, e você pode estar defamando. Agora, quando vira uma condição de argumentação, dentro de um casamento, entre o pai e o filho, no seu serviço, tem coisa, irmão, que nós só vamos saber no dia do juízo. Porque eu estou falando uma coisa, você está falando outra, e fica aquele impasse. No dia do juízo, todo mundo vai ser cobrado pelo que falou, pelas as acusações que fez, pela falta de misericórdia no seu falar. Todos nós seremos cobrados. Então é muito importante nós prestarmos atenção o que tem saído da nossa boca, porque provém do nosso coração. Irmãos, vamos lá para Efésios. Agora está acabando mesmo, viu, irmão? Efésios no capítulo 4. Olha o que fala aí Efésios 4, a partir do verso 17. A palavra do Senhor diz assim: isto, portanto, digo, é isso mesmo, né? Estou no 4. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentis, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela natureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e há de se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. Eu li esse texto todo, irmãos, justamente para a palavra de Deus nos trazer essa visão da nova criatura que você é em Cristo Jesus. E não é por mérito seu, não é mérito meu, é algo que é inacessível sem Cristo Jesus. Você é totalmente dependente de Cristo Jesus, assim como eu também sou. Essa vida, Jesus está te chamando, convidando para uma novidade de vida, para coisas diferentes do que o mundo quer que você faça e a maneira antiga que você faça. Todos nós partimos de um amadurecimento, de um ponto, amadurecer. Mas não podemos ficar parados. É necessário deixar que a palavra do Senhor entre em nosso coração e que saia da nossa boca palavra que possa edificar os irmãos. Palavras que possam edificar os seus familiares. Palavras que possam edificar todas as pessoas que têm contato com nós. Porque é isso que o nosso Senhor quer que nós façamos. Que possamos deixar que a vontade de Deus possa entrar no nosso coração e que esse desafio fique: dedique tempo na leitura da palavra de Deus, dedique tempo nas orações, dedique tempo para que você possa fazer a vontade de Deus. Deixe que a palavra do Senhor, é ela que santifica o nosso coração. E por fim, irmãos, João no capítulo 17. Vamos acabar com essa leitura para que a gente possa ter isso em meditação durante o seu dia, sua semana. João no capítulo 17 é a oração de Jesus para os discípulos e também para nós, E lá ele fala assim, João capítulo 17, no versículo 17. Nós vamos ouvir agora, irmãos, o que purifica o seu coração, o que vem purificando o meu coração e de todas as pessoas. Olha o que Jesus fala aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que ele falou: santifique-os, olha para você ver, santifique-os na verdade. A palavra de Deus é que é a verdade, é ela que vai te santificar, é ela que vai te separar. À medida que você deixa ela entrar no seu coração, e você medita nela e você pratica, ela tem o poder de te santificar, ela que te separa de uma vida comum, de uma condição de pecado. Amém? Irmãos, essa é a palavra do Senhor. Marquinhos tem mais um cântico para nós aqui.